Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para o livro de Levítico. Estamos no capítulo 11 deste mesmo livro, um dos capítulos mais invulgares da Bíblia. Certamente você irá concordar comigo no final deste programa. No capítulo 10, nós estivemos a olhar para as ofertas, os sacrifícios, para os sacerdotes, mas agora neste capítulo 11 vamos estudar a alimentação do povo. É algo certamente importante para nós hoje. Toda a gente hoje está preocupado com a dieta. Toda a gente se preocupa em ter o peso ideal. Toda a gente se preocupa em alimentar-se de uma forma correta, em não ter alimentos que façam mal à saúde. Certamente este texto aqui vai trazer uma reflexão para a sua vida e para a minha vida. É um assunto extremamente contemporâneo. E é interessante que ele já vem na Bíblia há centenas e centenas de anos. Deus está preocupado com a nossa alimentação. Deus está preocupado com a nossa saúde. E por essa razão ele deixa orientações bem claras para o povo de Israel. A nossa atenção então agora vai ser focada neste povo. Vamos deixar de falar sobre as ofertas para falar sobre os alimentos que o povo deveria comer. Deixamos de falar um pouco sobre a adoração, para começar a falar desta caminhada que o povo tinha que fazer nesse deserto e como eles se deveriam manter saudáveis nessa caminhada. Deus dá instruções sobre as ofertas e depois mostra qual a dieta que o povo deve ter. Isso sugere-me duas coisas. Primeiro, que elas são importantes para Deus. A nossa forma como nós comemos, a nossa forma como nós agimos é importante para Deus. Na verdade, nós homens, infelizmente, muitas vezes fazemos uma distinção, na minha opinião, errada. Fazemos uma distinção entre aquilo que é sagrado e aquilo que não é sagrado. Muita gente pensa que tudo o que é feito dentro da igreja, ou dentro de um templo, ou de uma casa de oração, então isso é sagrado. E tudo o que é feito fora da igreja, então isso é secular. Isso não é de Deus. Eu creio sinceramente que esse não é o pensamento de Deus, esse não é o pensamento da Bíblia. É por isso que nós vamos encontrar aqui neste texto de Levítico algo tão interessante como a alimentação e a dieta correta que o povo deveria ter. Podemos fazer as coisas mais simples da nossa vida e elas devem ser, eu diria mesmo, algo sagrado. Poderemos lavar louça, poderemos limpar a casa, poderemos trabalhar no nosso escritório, no nosso negócio ou fazer qualquer outra coisa que você possa pensar. Se ela não for feita para glorificar a Deus, então de nada lhe serviu isso. Tudo aquilo que nós fazemos deve ser um meio de darmos glória ao nome de Deus. Inclusive, diz o texto bíblico, um dos textos que eu mais gosto. Quer o comer, quer o beber, deve ser feito para a glória de Deus. Isso nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 10. E há algo muito interessante nesse texto, assim como neste aqui de Levítico, é ver que são coisas que não têm nada a ver ou que nós não associamos com nada de religioso. Já reparou nisso? Nós normalmente não associamos algo de religioso ao comer, a um bom prato, a estarmos sentados com um grupo de amigos. Mas é interessante ver que Deus dá muita atenção a isso. Dá tanta atenção a esse relacionamento e à nossa comida, à nossa maneira de nos cuidarmos da nossa saúde, que é interessante ver que Jesus encerra o seu ministério com uma ceia com os seus amigos. Essa refeição onde ele partilha os seus últimos momentos com os seus discípulos. Então, nós olhando para a Bíblia, precisamos se calhar refazer o nosso pensamento sobre aquilo que é sagrado e aquilo que não é sagrado. É interessante olhar que a nossa vida, o nosso relacionamento com os outros, a forma como nós lidamos com as coisas, deve ser sempre premiado com o sagrado. Eu gostaria de deixar isto bem claro. A ideia não é
desrespeitarmos as coisas. A ideia não é sermos levianos na forma como fazemos as coisas, pois o perigo é esse. É que às vezes quando dizemos, ok, agora o sagrado e o profano, ou o sagrado e o secular, já não existe esta diferença, então as pessoas começam a levar as coisas sem grande importância, sem grande cuidado. Mas deveria ser exatamente o contrário. Era exatamente o contrário que Deus quer que aconteça. Nós deveremos fazer tudo com muito cuidado. Nós deveremos fazer tudo para a glória de Deus. E se não for assim, então eu quero dizer que é inútil. Não vale a pena ser feito. É por isso que este capítulo aqui que nós vamos considerar é de alguma forma invulgar. É invulgar porque Deus se preocupa então com uma emenda, com a dieta do povo de Israel. A partir de agora, o povo poderia e não poderia comer determinadas coisas. Numa pergunta se coloca: está Deus de facto interessado naquilo que nós comemos? A resposta está neste capítulo que vamos tentar estudar hoje. Deus está interessado em todos os detalhes da nossa vida. Deus está preocupado com tudo aquilo que nós fazemos. Certa vez alguém perguntou: devemos orar em favor das coisas pequenas na nossa vida? Uma outra pessoa respondeu desta forma, e eu creio que muito inteligentemente: será que nós podemos mencionar alguma coisa que seja demasiado grande ou demasiado pequena para Deus? Na realidade, não há nada na nossa vida que seja demasiado grande para Deus não resolver ou demasiado pequena que Deus não possa ainda ver e cuidar. Nós temos a tendência de dividir tudo na nossa vida, ou sagrado e secular, ou grande e pequeno, problemas difíceis e problemas não difíceis, mas para Deus provavelmente as coisas não são assim. Deus olha para a nossa vida como um todo. Esta era a visão, creio eu, que a Bíblia nos transmite. Esta é a visão que o povo de Israel tinha também. O homem é um todo. E por isso ele deve de adorar a Deus com todo o seu ser, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua inteligência, com todas as suas forças. Isso deve ser o que cada um de nós deve fazer. E é exatamente essa atitude que Deus espera de nós. Nós, infelizmente, aqui no Ocidente, fomos dividindo as coisas, compartimentando as coisas. O meu trabalho, a minha vida religiosa, a minha vida familiar, a minha vida de lazer, e então muitas vezes são tão herméticos estes campos que quase um não permeia o outro. Quase nos tornamos esquizofrénicos. No trabalho temos uma personalidade, somos dinâmicos, às vezes arrogantes, às vezes ditadores. Em casa, então, temos uma atitude mansa, humilde, ou talvez não. E na igreja, então, somos assim com um ar muito delicado, muito simpático. E às vezes caímos neste erro. Nós temos que ser aquilo que somos. Temos de ser transparentes e coerentes. Não podemos ter dupla personalidade. E no fundo estes textos aqui que nós estamos a abordar mostram exatamente isso. Deus está preocupado com o todo do nosso ser, inclusive com a nossa alimentação, com a nossa saúde, com a nossa forma de ser e estar. É por isso que este texto aqui nos vai falar dos alimentos. Deus indica o que o povo deve e não deve comer. Os animais, os peixes, as aves, os que podem servir para alimento deste povo. Estas proibições aqui, no entanto, têm que ser entendidas claramente. Elas não são superstição. Não é que estes animais tivessem assim qualquer coisa misteriosa que não se sabe o que era bem. Hoje em dia, com os estudos que nós já temos, e você há de concordar comigo, cada vez mais ouvimos notícias de que este animal está contaminado com isto, este animal tem esta doença, aquele tem aquela outra. E nesta altura, no fundo, era o que Deus estava a fazer. Estava a criar, digamos assim, uma lista de saúde pública. Deus estava a trazer à reflexão do povo que há determinados animais que podem prejudicar a sua saúde. Por isso, Deus separa em duas categorias, aqueles que são possíveis de serem comidos e aqueles que não. Aqueles que são puros e aqueles que são impuros. Então, esta é a norma que Deus trouxe. Por isso, hoje em dia, nós já percebemos um pouco melhor o que Deus estava a querer dizer. Um certo cientista um dia disse: uma das grandes descobertas da ciência é que nós temos hoje o conhecimento que se tem transmitido um grande número de doenças através dos animais. Esta declaração para nós é hoje um dado adquirido. Não é nada de novo. Já ouvimos N vezes esta afirmação.
como os animais transportam doenças. No fundo, um outro médico mundialmente conhecido disse: a ideia das doenças infecciosas e dos parasitas, que só agora foram conhecidos pela ciência, isto há uns anos atrás, já ocupava a mente de Moisés, levando-o a tomar medidas de higiene que lemos nos livros sagrados. Moisés excluiu da dieta dos hebreus todos os animais transmissores de germes e parasitas que eram transmitidos pela carne ou pelo sangue. Este médico certamente estava no conhecimento daquilo que para nós hoje é dado adquirido. E ele também conhecia a Bíblia. Então, quando nós lemos aqui na Bíblia alguns destes animais, a ideia não é, mais uma vez, esse Deus que está distante e quer ver o homem mal, que está a privar o homem de alguns prazeres, não é nesse sentido. É antes um Deus que se preocupa connosco. Um Deus de amor. Um Deus que manifesta o seu amor e o seu cuidado através de orientações bem específicas para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia. Um certo professor disse assim: através de toda a história de Israel, a sabedoria dos antigos doadores da lei nestes assuntos tem-se revelado notável. Em todos os tempos de pestilências, de doenças, de pestes, os judeus têm sofrido muito menos do que os outros povos. E em relação à longevidade e à saúde em geral, eles levam sempre vantagem, mesmo em nossos dias. Eles vivem mais do que os povos de qualquer outra parte do mundo. Vemos como estes cuidados com a alimentação produzem efeitos benéficos na vida dos povos. E no fundo, estas orientações dadas aqui por Deus têm a ver com este fator de higiene e saúde pública. Hoje os animais são cuidados de outra forma e estas doenças talvez já não estão tão, espalhadas. No entanto, sabemos que outras doenças têm aparecido e devem fazer-nos pensar na mesma. Eu creio que o princípio que nós podemos tirar destes textos é que nós devemos ter muita cautela com a nossa alimentação. É por isso que o apóstolo Paulo, mostrando que o problema, afinal de contas, não era a carne que era comida ou deixava de ser comida, ele disse o seguinte: eu sei, e disso estou persuadido no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para este é impura. Então, a Bíblia mostra claramente que o problema não é se é a carne disto ou carne daquilo. A questão é, será que este animal vai trazer saúde, vai trazer benefício à pessoa que o ingere? Nós encontramos ainda o apóstolo Paulo a escrever em 1 Coríntios capítulo 8 e diz: a verdade é que a comida não tem importância nenhuma diante de Deus. Lá porque deixamos de comer, não vamos perder nada, nem vamos ganhar nada se comermos. Então, de acordo com este texto bíblico aqui de 1 Coríntios, vemos como a questão não é tanto que tipo de comida nós podemos ou não podemos comer. O que Deus, na realidade, estava preocupado era com questões de saúde pública, como o povo poderia ou não contrair doenças. Então, era também a atitude do povo diante da comida. Há um texto bíblico que eu gosto particularmente. É talvez daqueles textos de eleição. Um deles é Atos 1:8, que alguns que me conhecem bem sabem como eu gosto desse texto. Mas o outro é este texto aqui, de 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Este texto é fantástico. Ele diz assim: portanto, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, devem fazer tudo para dar louvor a Deus. Este texto aqui eu gosto dele porque ele mostra como as coisas práticas da nossa vida devem servir para a glória e para o louvor de Deus. Então desdramatiza muitas vezes esta mentalidade que nós temos de que as coisas na vida devem ser sagradas e seculares, devem ser a minha vida profissional e a minha vida familiar, tudo assim partilhado, esquartejado. Aqui este texto junta tudo e diz que o comer e o beber são coisas santas, são coisas sagradas. E a nossa vida deve ter a ver com isso, com o louvor dado a Deus. Eu gosto muito deste texto bíblico. E o livro de Levítico, no capítulo 11, onde nós estamos, ele fala-nos exatamente disto. Fala-nos da forma e da atitude que nós devemos ter diante da alimentação. Fala-nos da preocupação que Deus tem com a nossa saúde, com a nossa forma de ser e estar. Por isso,
os princípios eu creio que eles devem ser mantidos. Devemos continuar a estar preocupados com aquilo que nós comemos. Não devemos comer tudo assim sem nos preocuparmos com o bem que ele faz ao nosso corpo. Não, antes pelo contrário, devemos estar preocupados com o que devemos e não devemos comer. Não preocupados excessivamente, no sentido quase doentio da palavra, não é nesse sentido. Mas devemos ter atenção para não estar a comer coisas que nos fazem mal à saúde. Mas também devemos comer e beber de uma forma a que isso dê louvor a Deus. Ou seja, se eu deixar de comer e isso desonrar a Deus, no sentido que eu vou ficar doente por causa da falta de comida, então eu deveria comer mais. Mas também se eu estou a comer demais, isso vai provocar doenças no meu organismo, e isso não traz louvor à glória, ao nome de Deus, então eu deveria deixar de comer, deveria de fazer dieta. Então esta deve ser a atitude com que nós nos aproximamos destas questões da alimentação que são tão importantes para nós, para as gerações deste tempo. A palavra de Deus é muito clara e é por isso que Levítico capítulo 11, verso 2, ele nos vai trazer algumas referências muito concretas para o povo de Israel sobre os alimentos que eles poderiam e não poderiam comer. Diz assim este texto: de todos os animais que vivem em terra, são estes os que vocês podem comer. Então Deus agora vai começar a demarcar claramente, a dizer claramente quais os alimentos que poderiam e não poderiam ser comidos. Normalmente é esta atitude que Deus tem. Deus mostra e faz diferença entre as luzes e as trevas, entre a noite e o dia, entre o certo e o errado, entre o que é puro e o que é impuro. Neste capítulo aqui Deus vai fazer também esta separação entre os animais que podem ser comidos e aqueles que não podem ser comidos. No entanto, nós podemos entender que esta preocupação que Deus tem aqui é muito mais do que dizer isto é certo, é errado, é correto, é limpo, ou não é limpo. Mais do que esta preocupação, a preocupação de Deus era que o povo tivesse uma vida saudável. Então, estes ensinos aqui sobre a dieta eram importantíssimos para a nação de Israel. No entanto, para nós hoje, não são assim fundamentais que nós entendamos que comemos ou não comemos este animal ou aquele animal. Não tem a ver tanto connosco estes princípios dos animais, mas tem a ver connosco, sim, o princípio de vida que Deus queria ensinar. E o princípio era, devem ter cautela com aquilo que comem. E isto nós hoje temos que aprender, temos que conhecer bem o que devemos e o que não devemos comer nos nossos dias, para que nós não estejamos a comer alimentos que nos vão prejudicar a saúde. Nós vemos que quando Jesus esteve no nosso meio, ele também ensinou sobre este assunto. E vemos que quando o apóstolo Pedro estava diante de uma visão que Deus lhe deu, então ele viu vários animais que eram imundos para os judeus e, no entanto, Deus disse-lhe para ele comer. Então ele ficou abalado nas suas convicções sobre este assunto, pois ele era judeu e ele tinha alguns preconceitos quanto a este assunto. Nós podemos ver isso em Atos capítulo 10, no verso 10 a 17 diz assim: Pedro sentiu fome e queria comer, e enquanto lhe estavam a fazer a comida, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e dele descia uma coisa parecida com uma grande toalha presa pelas 4 pontas, que pousou no chão. Dentro havia toda a espécie de animais de 4 patas, de animais que rastejavam e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Vamos, Pedro, mata e come. Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, nunca comi nada sujo nem impuro. A voz disse-lhe então: Não chames impuro ao que Deus tornou puro. Isso aconteceu 3 vezes, até que aquela toalha foi retirada de novo para o céu. Pedro ficou na dúvida, preocupado com o que queria dizer aquela visão. Vemos como Pedro foi confrontado com esta questão aqui. E Deus de alguma forma estava a mostrar a Pedro que não há coisas impuras e puras nesse sentido, em termos materiais. No fundo, aquilo que contamina o homem é aquilo que está no seu coração. Isto foi o que Jesus Cristo nos disse também. Então, Pedro não deveria chamar impuro aquilo que Deus chamava de puro. Por outras palavras, Deus estava criando novas normas para Pedro. Isto tinha a ver também com a atitude dele em relação aos gentios, em relação àqueles que não eram judeus. Havia verdades espirituais que Deus estava a querer ensinar a Pedro através desta visão bem prática sobre os alimentos. E eu creio que é exatamente isso que Deus quer fazer connosco através deste texto de Levítico aqui. Deus está a querer nos ensinar verdades profundas e espirituais sobre coisas bem práticas.
Nós vamos tentar olhar para elas. O verso 3 diz assim: todos os que tiverem a unha do pé dividida em 2 cascos diferentes e forem ruminantes, desses podem comer. Aqui está uma regra que deveria ser seguida. Os animais que eles poderiam comer eram estes animais ruminantes com cascos e pés divididos. Então temos vários animais aqui dentro desta categoria, podemos assim dizer. O verso 4 e 5 diz ainda: por isso não deves comer dos seguintes, ainda que sejam ruminantes ou tenham unhas divididas. E vai dar exemplos então este texto bíblico, dizendo: o camelo, pois rumina, mas não tem unha dividida, deves considerá-lo impuro. O coelho, que rumina, mas não tem unha dividida, deves considerá-lo impuro. É preciso lembrar que estas divisões aqui entre animais puros e impuros era de grande valor para o povo de Israel. Temos que lembrar que este povo estava a sair da terra do Egito e ia caminhar pelo deserto e eles deveriam ter alguma cautela com a sua saúde. Naquele tempo não havia, médicos como há hoje, não havia internet para consultar, não havia uma série de fontes onde eles poderiam consultar e saber o que deveriam ou não deveriam fazer. E por isso Deus dá orientações claras para o povo de Israel sobre a alimentação que eles deviam ter. As nações em volta do povo de Israel, eles tratavam destes animais de muitas formas, e eles comiam tudo e mais alguma coisa, e por essa razão muitos deles contraíam várias doenças, criando epidemias autênticas em vários povos à volta. Por isso, o povo de Israel deveria ter alguma cautela na forma como se alimentava. Eles não deveriam comer todo o tipo de animais. A questão de imundícia destes animais não era propriamente que eles não prestassem ou não fossem considerados importantes. Talvez estamos a lembrar que nesta categoria de animais impuros cabia também o leão. No entanto, o leão é associado à pessoa de Jesus Cristo. Então a questão aqui era mesmo uma questão de saúde pública e que o povo deveria ter isso em consideração. Nós também devemos analisar bem a nossa vida, aquilo que traz ou não benefício à nossa saúde. Seja esta saúde física, mental ou até mesmo espiritual. O que deve ou não deve ser comido por nós. Infelizmente, por vezes as pessoas não fazem esta análise. E a nível mental e a nível espiritual vão comendo de tudo. Não se apercebendo que muitas vezes estão a comer coisas que são impuras, que os contaminam. Façamos esta análise na nossa vida. Certamente estes princípios de Deus para a nossa vida poderão trazer uma saúde mental, física e espiritual bem melhor para si e para mim. No próximo programa, continuaremos juntos a analisar este livro. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.